E ó, sabe o que é bom também na nossa vida? A gente ter saúde. Como anda o seu coração, hein? Se tem alguma dúvida, já faz o seguinte, manda mensagem pra gente, 1231041212, hashtag #EuNaTV, porque o doutor já está aqui. Normalmente, o nosso coração bate em ritmo regular. Quando ele bate de maneira descompassada, pode indicar uma arritmia cardíaca. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, essa condição afeta cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, sendo motivo para mais de 320 mil mortes súbitas ao ano no país. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com a cardiologista Dr. João Paulo de Andrade. Dr. João, seja muito bem-vindo à nossa casa. Para falar do coração, nessa época que todo mundo está usando bastante coração, pelo menos lá da emoção, né, doutor? Com certeza, muitas emoções nessa época do ano, né? Com certeza. Encontro em família. Sem dúvida. Não é? Isso e às vezes as emoção, emoções, né? Estressantes também, né, doutor? Trânsito. Também, né? Estresse, né? Com certeza. E isso é um dos gatilhos também das arritmias cardíacas, né? Doutor, quando a gente fala de arritmia cardíaca, a gente está falando dos batimentos do nosso coração. Exato. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa sempre no coração acelerado, mas o coração bater devagar também não é bom, não é? A arritmia é quando o coração está batendo num ritmo inadequado. Isso pode ser tanto batendo de forma muito acelerada, pode ser batendo de forma muito lenta, ou eventualmente ele bate na frequência normal, só que num ritmo descompassado. Então, o que é a frequência cardíaca normal? É quando o paciente bate entre 60 a 100 vezes por minuto de contração cardíaca. Tá. Quando ele bate a menos do que 60 ou a mais do que 100, em situações naturais... Tipo um repouso, vamos dizer assim? Em repouso, isso é considerado uma arritmia. Bradiarritmia quando está lento, taquiarritmia quando está acima. Às vezes, situações fisiológicas também podem aumentar a frequência. Exercício físico, a gestação e, eventualmente, a frequência um pouco mais lenta, como, por exemplo, o sono. Então, depois de uma alimentação, muitas vezes a frequência diminui um pouco. Que a gente fica meio lesado, relaxa, né, doutor? Exatamente. Parece que estou cansado, comi demais. Dá sono, né? Então a frequência tende a diminuir. E quando faz um exercício, a própria gestação pode aumentar. Existem situações que o aumento da frequência cardíaca é uma resposta ao organismo, como, por exemplo, a febre. Então, quando uma pessoa está num estado febril, o próprio organismo, para combater aquele processo ou de infecção ou uma outra causa febril, por exemplo, uma desidratação, uma insolação, a frequência cardíaca pode aumentar e isso acaba sendo uma resposta do organismo para proteger de uma determinada agressão. Nossa, que interessante. Então, nem sempre esse aumento da frequência cardíaca, ele significa que existe uma doença. Entretanto, a arritmia cardíaca, né, que é já quando o paciente tem essa frequência cardíaca fora do normal de forma mais sustentada, aí sim a gente considera como patológico, como doença, né? Até porque esse tipo, por exemplo, na febre, é algo que vai ser breve, né, doutor? Tipo, ela vai acelerar, mas ele vai parar e vai voltar depois. ao normal. E é esperado que aconteça, né? Você levou um susto, a sua pressão caiu demais, a sua frequência cardíaca aumenta até como uma resposta fisiológica para proteger o seu organismo, para você não ter um mal súbito. Então, existem situações fisiológicas, né? Aquele friozinho na barriga, num preparo de uma prova, num encontro com um namorado, uma entrevista de emprego, a pessoa dá aquele frio na barriga e a frequência cardíaca acelera. Isso muitas vezes é uma coisa até fisiológica por uma liberação de adrenalina e é por curto tempo. Agora, quando se mantém de forma mais sustentada, aí sim é caso de investigação, né? E, doutor, por exemplo, a gente falou um pouco do repouso, né? Tá quietinho, eu vou tentar medir meus batimentos, minha frequência. Tem gente que mesmo dormindo, por exemplo, sem ter pesadelo, porque a gente sabe que quando a gente tem um pesadelo, a tendência é levantar e o coração... Pode ter o coração acelerado na hora do sono? É possível isso, doutor? Eventualmente, as pessoas não têm o sono profundo, né? Que a gente chama de fase REM do sono. Então, aquele sono mais superficial, aquele sono com despertares por apneia do sono, a pessoa que comeu muito e foi dormir logo em seguida, eventualmente, a pessoa que ingeriu muito álcool e dorme na sequência. Então, em algumas situações, essa frequência cardíaca permanece mais alta por um tempo. E em alguns casos, isso é patológico, né? Existe uma certa relação da apneia do sono com arritmias cardíacas.
Em alguns casos, ela é patológica. E quais os sintomas, doutor? Como é que a gente consegue perceber que está tendo uma arritmia, por exemplo? Muitas das vezes, o paciente se queixa que ele percebe o coração batendo, né? Então, naturalmente, a gente está aqui conversando, eu não estou percebendo, você também não, né? Então, às vezes, o paciente nos procura no consultório falando, doutor, eu estou sentindo meu coração batendo. O que aparentemente é natural, o sentir não é tão natural. Então, quando o paciente percebe a sensação do coração batendo, ele percebe por quê? Porque ou ele está percebendo algo descompassado, que em alguns casos a gente chama de extrasístole, ou ele pode perceber porque o coração está acelerado, que pode ser ataque à arritmia, taquicardia. Existem diversos tipos de arritmia. A gente classifica em arritmias benignas e arritmias malignas, né? Então, para exemplificar, por exemplo, no coração, nós temos a parte alta, que se chama átrio. Aqui são as arritmias, entre aspas, de menor gravidade, de menor complexidade, quando são as extrasístoles atriais. Entretanto, tem um tipo de arritmia nessa região que se chama fibrilação atrial, que é muito mais frequente nos idosos. Então, estima-se que em torno de 10 a 15% da população com mais de 75 anos tem essa arritmia. E o que acontece nessa arritmia? Dentro do coração, essa região, ela contrai. Ela, ao contrair, joga o sangue daqui para a parte baixa, que se chama ventrículo, e do ventrículo vai para a aorta e para o restante do corpo. Essa área que desenvolve a fibrilação, ao invés do coração contrair, ele passa a tremular nessa região. Esse tremular facilita que o sangue fique mais parado ali, formando coágulos. Esses coágulos se desprendem, vão até a artéria aorta e muitas vezes migram para a artéria cerebral, causando o AVC, o acidente vascular cerebral. É uma das principais causas que levam ao AVC. As arritmias na parte baixa do coração, que são as arritmias ventriculares, habitualmente são arritmias causadas por danos estruturais ao coração. Então, é aquele paciente que já teve um infarto, ou que ele teve uma inflamação no coração, que é a miocardite, ou uma contaminação, por exemplo, pelo mosquito barbeiro, que é a doença de Chagas. Essa parte baixa do coração, as arritmias graves, são as que levam à morte súbita, que é que no início você apresentou, né? Mais de 300 mil casos ano, né? Muita gente, é uma doutor. incidência uma prevalência muito alta. Então, essas arritmias na parte baixa do coração são as mais complexas. Existem outras arritmias em que o sintoma principal está mais associado a apagões. Então, aquele senhor que está conversando com a família e de repente tem um desmaio. Uma confusão mental, por exemplo? Uma confusão transitória, eventualmente uma falta de ar de início súbito, um cansaço repentino. Muitas vezes o que acontece nessa região é que a parte alta do coração não consegue conduzir adequadamente o impulso elétrico para a parte baixa do coração, que a gente chama de bloqueios. Dependendo do tipo do bloqueio, o paciente precisa de um aparelho chamado de marca-passo, que vai estimular a parte elétrica do coração a bater de forma ordenada. Outras situações, o paciente pode ter o que a gente chama de morte cardíaca abortada. Alguns jogadores de futebol já apresentaram essa situação em campo. Então, durante o exercício físico extenuante, eles desenvolveram uma determinada arritmia que foi abortada através de um choque elétrico. O que é colocado no coração é um aparelho chamado CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável. Ele solta o choque elétrico quando o paciente tem essa arritmia. Então, existem vários tipos, desde arritmias mais simples até as mais complexas. Mas isso só acontece, por exemplo, eu passei mal, e é aí que eu descobri que eu tenho isso. Como é que funciona, Eventualmente, a primeira manifestação clínica é a morte súbita. E então, nesses casos, você não consegue diagnóstico. Existem situações, por exemplo, síndrome do QT longo, que é um tipo de arritmia em que tem um histórico hereditário muito grande. Então, uma pessoa da família que teve uma morte súbita em um adulto jovem tem que fazer o rastreio em todos os familiares de primeiro grau. Primeiro, e em alguns casos também, dependendo da doença, primeiro e segundo grau, para avaliar se eles têm essa alteração genética e com isso colocar esse aparelho, para evitar que eles evoluam para a morte súbita, né? Então, as arritmias, os principais sintomas são a palpitação, que é a sensação do coração batendo, e nos pacientes idosos é mais frequente os desmaios, o cansaço e a confusão mental transitória. E é preocupante essa questão da parte alta que tem essa fibrilação atrial, que forma esse coágulo e que leva ao AVC
e que é plenamente tratável. O paciente que tem esse tipo de arritmia que forma esse coágulo, ele tomando uma medicação que a gente chama de anticoagulante, ele consegue reduzir eventualmente a formação do coágulo e principalmente o desprendimento de fragmentos desse coágulo que podem ir para o cérebro. Então, é tratável, é prevenível quando já diagnosticado. Acima de 80 anos, essa incidência aumenta em mais de 20% nos pacientes. Então, é muito frequente. É muito frequente. Doutor, qual exame a gente tem que fazer para identificar que a gente pode ter uma arritmia? Na vigência do sintoma, o ideal é o eletro. O eletrocardiograma é o exame que consegue constatar a arritmia na vigência, no momento em que ela acontece. A partir do momento que o paciente teve esse diagnóstico, ele tem que ir ao cardiologista. No cardiologista, a gente define alguns outros exames, como, por exemplo, o Holter, que é como se fosse um eletro que permanece por 24 horas, o teste ergométrico, que é um exame de esforço para a gente avaliar se é uma arritmia desenvolvida durante esforço, o ecocardiograma, que a gente vai avaliar se existe esse dano no músculo do coração por um infarto prévio. Como já conversamos aqui uma outra vez, muitos pacientes têm infarto e nunca nem souberam que já tiveram. Então, no eco, a gente consegue definir se ele já teve um infarto. Se essa parte do coração, que é a parte alta do coração, está aumentada, que é a principal causa que leva a esse tremular. Passou no cardiologista, fez o eco, fez o Holter e foi fechado um diagnóstico de uma arritmia que é curável, muitas vezes a gente indica para o ritmologista, que é uma subespecialidade da cardiologia. E aí o tratamento, em alguns casos, é o marca-passo, em outros casos é esse aparelho que se chama CDI, em outros casos é feito a ablação. O que é ablação? É como se fosse um cateterismo, que o ritmologista, através de um fio guia, ele vai pela artéria ou do braço ou da virilha, até essa área do coração que bate de forma descompassada e ele queima por radiofrequência aquela área que tem arritmia e o paciente é curado da doença. Então, tem tratamento, mas tem que procurar, não pode ir levando o sintoma adiante. E existem fatores evitáveis e fatores que protegem, né? O principal fator protetor é o bom hábito de vida, o exercício físico, o controle do peso, o controle da pressão, o controle do açúcar. E o que deve ser evitado, o consumo excessivo de energéticos, o uso de drogas, o uso abusivo do álcool. Café, chocolate, essas coisas também, doutor? O excesso da cafeína, sim, o excesso, né? Então, muito cuidado, né? Muitas vezes nas festas, os jovens têm usado muito os energéticos, o uso de drogas. Então, essas arritmias vêm aumentando a prevalência em adultos jovens cada vez mais. Então, os fatores socioambientais, a questão de estresse emocional também é um outro gatilho que tem uma relação nessas arritmias. Porque o psicológico influencia no fisiológico. Sem dúvida nenhuma. Meu Deus. Temos perguntinhas, doutor? Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó, da Vanessa. Meu pai teve 4 paradas cardíacas. A última foi 3 dias após pôr o CDI. Viveu 6 anos com o CDI e este ano faleceu com insuficiência cardíaca aos 63 anos. Fumou a vida toda. É muito provável que eu tenha hereditariedade? Obrigado, Vanessa, pela pergunta, viu? O fato do pai dela ter um CDI, provavelmente ele tinha algum dano estrutural no músculo do coração. Habitualmente, as arritmias que causam essa morte súbita, como eu falei da síndrome do QT longo, são em adultos jovens. Então, provavelmente ele já deveria ter, até pela razão do tabagismo, um histórico de um infarto prévio, alguma coisa. Quando há um dano nessa região do músculo, essa região do músculo ela deixa de bater, ela morre, ela tem uma necrose. Quanto maior for a área de necrose, mais tecido morto havendo ali, maior a incidência de arritmia. Então, ele provavelmente precisou colocar esse aparelho porque ele deve ter tido uma parada cardíaca abortada, como ela mesma citou. Então, o histórico familiar de doenças cardiovasculares aumenta o risco dela ter uma doença cardiovascular. Mas se ela, pelo outro lado da balança, tiver bons hábitos de vida, ela consegue equilibrar, né? Não fumar, que foi um vício que ela percebeu no pai que prejudicou a vida dele, né? Então, não fumar, fazer exercício físico, controle da pressão, do diabetes, do colesterol, do estresse emocional. Então, isso tudo vai pesar a favor para ela na balança, né? Doutor, existem remédios que eu já ouvi muita gente falando assim, eu tomo tal remédio e acelera meu coração. Isso existe, doutor? E é possível ter algum problema com isso? Existe, mas é importante o paciente entender
que quando um médico prescreve um remédio para ele, e ele tenha um sintoma, como por exemplo uma palpitação, e existe o contrário, alguns remédios que diminuem o batimento, é importante ele buscar o médico que prescreveu para que passe essa informação para ele ajustar o remédio. Então, essa relação do médico-paciente ela é importante, porque, por exemplo, o paciente tem uma doença pulmonar. Existem alguns remédios que aceleram o coração no tratamento da doença pulmonar. Mas existem alternativas, né? Então, se o paciente tem sintoma, busque o colega, apresente essa informação que tem o sintoma e o colega vai buscar uma alternativa que substitua aquela droga sem que ele tenha um efeito adverso. O que não pode é o paciente, por conta própria, muitas vezes tomar um remédio e esse remédio é prejudicial para ele, ou o inverso, deixar de tomar porque ele teve uma palpitação. Então, às vezes o deixar de tomar pode trazer um prejuízo muito grande para a doença de base. Então, não deu certo com a medicação, entre em contato com o colega que atendeu para ele fazer um ajuste e colocar a melhor droga possível para ele, com o menor efeito colateral possível. Boa. Doutor, quando a gente fala de marca-passo, eu lembro que antes era um trambolhão, Exato, né? Como é que é hoje, doutor? Isso melhorou muito, né? Assim, até o aparelho de eletro, antigamente, era um aparelho que pesava 10 quilos, vamos dizer assim. Hoje o aparelho é portátil e alguns aplicativos de celular já conseguem fazer o traçado do eletro, inclusive. Que legal. O marca-passo, ele vem evoluindo cada vez mais, né? Hoje os marca-passos, eles podem, de acordo com alguns ajustes, o paciente pode fazer todo tipo de exame. Então, antigamente tinha algumas restrições, como por exemplo a ressonância. Então, com aparelhos mais modernos, com ajuste adequado, o paciente consegue fazer o exame com segurança. Hoje, os aparelhos, o colega consegue ajustar essa questão da frequência cardíaca, permitindo que o paciente possa fazer exercícios sem nenhum tipo de sintoma. Então, hoje, o tamanho do aparelho melhorou, os riscos inerentes ao procedimento reduziram muito, a estrutura tecnológica melhorou muito, a durabilidade dos aparelhos também avançou. Então, hoje é um procedimento muito seguro de ser colocado. Quando a gente fala em marca-passo, muitas vezes o paciente colocar aquele aparelho enorme, né? Hoje é um aparelho muito pequeno, tem 5 centímetros de extensão e 3 de espessura. Então, perto de antes. é muito pequeno, o procedimento é muito seguro, o paciente coloca pela manhã, habitualmente no dia seguinte já recebe alta hospitalar e é um procedimento que melhora muito a qualidade de vida do paciente e, em muitos casos, a sobrevida também, né? Então, aquele paciente que teve uma morte abortada, né? Que tomou um choque, foi revertido e ficou bem, esse paciente, como o pai da telespectadora informou, ele viveu mais 6 anos depois disso, né? Então, se não fosse a colocação do CDI, provavelmente ele já teria falecido há muito mais tempo, né? E doutor, a gente também sempre fala da atividade física, mas tem gente que fala assim, eu tenho problema de coração, não posso fazer. Que tipo de atividade física deve realmente ser evitada ou é a intensidade da atividade? Então, essa questão do não pode fazer, ela tem que ser informada por um médico, né? Então, às vezes o paciente fala, eu não posso fazer exercício por um problema ortopédico, por um problema neurológico, por um problema cardiológico. Ah, é um problema cardiológico. Qual é esse problema onde o paciente não pode fazer nenhum exercício físico, né? Então, volto a falar, com o colega assistente ele consegue ajustar um exercício adequado. Ou é uma hidroginástica, ou é o pilates, ou é um exercício mais intenso. Se a pessoa busca algo de maior intensidade, um crossfit, um funcional, tudo de acordo com a performance que ele tem e com o risco envolvido naquele exercício. O mais importante é que antes de começar, passe no cardiologista. Porque muitas vezes o paciente ele vai fazer o exercício e quando procura o cardiologista é por uma complicação. Então imagina se você está sentada na sua casa e tem um desmaio sentado, é uma coisa. Se você está numa esteira, correndo lá 8 km por hora e tem uma queda, pode ter uma fratura, pode se ferir de forma muito séria. Então, antes de iniciar, procura o médico. Não o contrário, procurar depois que já teve a complicação, aí está errado. Mas dificilmente a gente diz que não dá para fazer nenhum exercício. Uma coisa ou outra a gente consegue adaptar. E tem que fazer, né, doutor? E tem que fazer. Porque o coração precisa bater, ele precisa, né? Não tem jeito. Precisa ter esse equilíbrio, agora mais devagar. Tem que ter o equilíbrio. Esse é o objetivo do exercício físico cardiovascular. Manter um equilíbrio nessa frequência cardíaca para que ele não se sobrecarregue
a pequenos esforços, né? Então, isso vale para a vida toda, né? Não é, vamos começar quando tiver 40, 50 ou 60, ou depois de um infarto, depois de um AVC. É começar já segunda-feira já está começando. A gente está dando um prazo. Isso doutor. aí. Ainda Até está dando um segunda. final de semana aí para não fazer exercício. Segunda-feira começa. Boa, doutor, muito obrigada. Disponha. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Acho que o coração é um tema que a gente precisa falar muito aqui ainda. certeza. As pessoas sabem, né, da importância, mas às vezes a gente banaliza. De tanto ver, a gente acaba não prestando atenção. Então, volte mais vezes. Obrigada pelo ano, Eu doutor. que agradeço. Feliz ano novo. Igualmente. Que em Saúde. 2024 a gente tenha muita saúde e o senhor volte muito mais vezes, Se Deus viu? quiser. Obrigado. Você de casa aproveita para entrar em contato com o doutor pelo e-mail joaopauloandrade1981@yahoo.com. Obrigada mais uma vez, doutor. Disponha.